Olá, meus caros, aqui é o Tape 60 de volta ao quadro Heróis da Ação, comentando a filmografia do ator belga Jean-Claude Van Damme. E agora chegamos em um filme de 1994 intitulado Time Cop, O Guardião do Tempo. Time Cop é um filme de ação e ficção científica de 94, dirigido por Peter Hans e co-escrito por Mike Richardson e Mark Verheiden. Richardson também atuou como produtor executivo. O filme é baseado em Time Cop, uma história criada por Richardson, escrita por Verheiden e desenhada por Ron Randall, que apareceu na antologia Dark Horse Comics, publicada pela Dark Horse Comics. É o primeiro filme da franquia Time Cop, ou seja, esse filme é baseado numa história em quadrinhos, olha só que interessante. O filme é estrelado por Jean-Claude Van Damme como tal aqui spoilers, tá? E não vem ao caso ler aqui agora. Time Cop continua sendo o filme de maior bilheteria de Van Damme. Ó, esse filme é o filme de maior bilheteria de Jean-Claude Van Damme como ator principal, o segundo a quebrar a barreira dos 100 milhões de dólares em todo o mundo. Embora tenha recebido críticas mistas, é geralmente considerado pelos críticos como um dos melhores filmes de Van Damme. Bom, enfim, né? Esse filme aqui, se não me engano, eu já havia ressaltado. Não sei se eu ressaltei, mas vou ressaltar agora. Muitos críticos, ou até mesmo o próprio Jean-Claude Van Damme, ele recomendava para as pessoas assistirem filmes onde ele teria um papel mais significativo e não seria tanto assim voltado a um corpinho bonito, desferindo socos e pontapés ali e salvando uma mocinha no fim. Não, papéis mais assim, vamos dizer, que exigiam mais dele, né? Que tirariam o Van Damme da zona de conforto. E aqui no Time Cop, o Guardião do Tempo, nós temos aqui um filme complexo, né? E quando eu digo, me referindo à complexidade da obra, estou me referindo a viagens no tempo. Olha só, nós temos um filme aqui que lida com viagens no tempo. E essas viagens no tempo, elas funcionam da seguinte forma: você está no futuro, né? O avanço tecnológico avançou tudo ali, né? Os dispositivos e tudo mais. E você tem essa máquina do tempo, né? Foi construída ali, né, por uma grande empresa. Inclusive o personagem Jean-Claude Van Damme, que é o Max Walker, ele trabalha com viagem no tempo. E essa viagem no tempo consiste em você viajar, né? Acho que ou de volta ao passado ou de volta ao futuro para mudar o curso da história. E nos primeiros minutos do filme, né, de Time Cop, já é apresentado a um cara que viajou no tempo para ele conseguir, né, conseguir pegar o dinheiro de alguns caras ali, né, forçar alguns caras a dar uma sacola muito importante para ele ali de dinheiro, né, dar o dinheiro para ele. Aí quando esses caras eles se recusam a dar grana, né, fornecer a grana, porque esse cara que viajou no tempo, que pediu a grana desses caras aí, o que eles têm para dar para esse cara estava realizando uma missão, tá? Viajante do tempo. Aí quando se recusa a dar para ele o que ele pede, o cara usa de armas tecnológicas ali e mata aqueles caras a sangue frio, armas lasers, tá? E a gente viu muito ali em O Exterminador do Futuro, tá bom? Bom, aí o elenco do filme também tem um elenco de grande apoio, tem o Ron Silver. O Ron Silver, ele desempenhou alguns papéis, na verdade um papel em um filme estrelado pelo Chuck Norris, que eu acho que é Fúria Silenciosa, Silent Range, que também é um filme que eu vou trazer futuramente aqui para o canal desse quadro. Um elenco de grande porte, uma trama muito bem construída, uma escalação decente de atores, né? Nós temos aqui a Mia Sara, que se destacou num filme ao lado do Tom Cruise, se não me engano, chamado A Lenda, que até hoje eu não assisti, também é um clássico do VHS, também eu não assisti, mas é uma atriz muito bonita. Ela faz aqui um dos amores, o amor, né? Em parceria com o personagem do Jean-Claude Van Damme, também novamente aqui com uma mulher muito bonita. Só que aí é o seguinte, eu vou me abster de dar alguns spoilers porque vão acontecer algumas coisas, né, no decorrer da trama que fazem com que o Van Damme ele acabe viajando no tempo, né? Enfim, ele tá de fato trabalhando ali, relacionado com missões, viagem no tempo e tudo mais.
Mas aí ocorrem alguns entreveros ali, alguns problemas, e o filme avança, né? O ano vai avançando, e cada vez que o ano avança, as coisas vão ficando cada vez mais modernas, e a tecnologia ela vai avançando no futuro. A gente vai conhecendo um pouco como é que é esse futuro. E é um filme, como eu já disse aqui, né? Tem uma missão do Van Damme onde ele vai interrogar um ex-parceiro dele, né? Um ex-parceiro da polícia. E ele volta no tempo, ele volta ao passado, né? Enquanto quando esse. Na verdade, então, ou seja, o Van Damme volta ao passado para interrogar esse ex-parceiro dele, que se tornou corrupto, tá trabalhando, né, para um cara aí, né? Que é o personagem do Ron Silver, político, né? Ele faz um político, o personagem do Ron Silver, o senador Macomb, tá? Ele quer vencer as próximas eleições e está contando com os votos e ele vai corrompendo ali, né? Ele pega esse parceiro do Van Damme e acaba corrompendo e ele se torna corrupto. E quando o Jean-Claude Van Damme é enviado na missão de viajar no tempo, ele volta ao passado para interrogar esse ex-parceiro dele. Enfim, né? Aí ele leva esse ex-parceiro dele para julgamento no futuro, para que ele seja condenado. Ou seja, para que ele eles acabem fazendo um julgamento desse cara, mas no fim ele é condenado, tá? Pelo que ele cometeu, por ele ser um policial corrupto. E também o filme tem grandes efeitos especiais. Tem uma cena onde esse parceiro, né, policial Van Damme, agora corrupto, né, tira corrupto, tá caindo, né, de um prédio, né, uma altura absurda, e ele podia não morrer, né, se ele não fosse condenado, né, por aqueles caras que estavam julgando ali, né, esses policiais aí que estavam trabalhando com viagem do tempo, no qual o personagem do Jean-Claude Van Damme, o Max Walker, está relacionado. Então, quando ele sofre essa queda, esse amigo, né, esse policial corrupto agora, esse parceiro corrupto do personagem do Van Damme, que é o Max Walker, ele cai de uma janela aí, a gente pensa que ele não vai morrer, né, mas só como ele foi julgado, né, o julgamento determina que ele é culpado, e essa culpa vai ocasionar na morte desse cara, então ele não tem mais salvação. É uma forma de lidar com os culpados mesmo, ou provocando a morte, né, a morte desses caras ali, né. A lei no futuro se tornou um tanto quanto rígida, tá? Essa lei futurista. Enfim, é muito interessante o ponto desse filme. Bom, e aqui depois temos, né, eu não vou dizer o que acontece aqui, que faz o Van Damme ele permanecer no encalço do personagem do Ron Silver, né, que é o senador Macomb. Ele vai se tornar, né, ou se tornou, não me lembro bem agora, pessoal. Depois vocês assistam o filme aí. Mas ele tá contando com votos, né? E a gente sabe que político meu tá contando com tudo, com ter voto ali, e não importa se ele vai corromper ali policiais ou quem quer que seja para ter essas pessoas ao lado dele, né? Então o personagem do Ron Silver, que é um grande ator, ele faz um político casca grossa pra caralho, que inclusive dá trabalho para o Jean-Claude Van Damme. Ele acaba tirando a única coisa que o personagem do Van Damme ele ama, né? Enfim, né? Já do primeiro ato do filme, né? Isso já vai acontecer. Aí depois a gente vê aquela versão do Van Damme mais envelhecida, num futuro mais avançado e tudo mais, mas sempre trabalhando com viagens do tempo. Mas infelizmente falta alguém na vida do Van Damme que ele acabou perdendo. E depois o filme, né, a trama vai se desenvolvendo naturalmente. É uma história muito interessante, como eu já disse aqui. E o personagem Jean-Claude, ele ganha uma ajuda extra, né, que é uma nova parceira, né, uma personagem negra, que também ela tá muito bem na trama do filme, né, se dá muito bem aqui. Enfim, né, aí ele tem essa ajuda, ele até teme que vai acontecer algumas coisas horríveis com essa personagem, como aconteceu com a pessoa que ele ama, né? Não precisa nem falar aqui o que acontece, né? Vocês já tiveram uma base ali. Aí o Van Damme ele não gosta de trabalhar em equipe, ele quer trabalhar sozinho, mas essa moça ela vai estar com ele em algumas missões de viagem no tempo e ele vai impedir, né? O Van Damme, o personagem dele, que é o Max, ele meio que se coloca ali, né, na obrigação de impedir os planos, né, desse senador Macomb, né, que é o personagem do Ron Silver. Aí ele vai viajando, ele usa aquele aparelho, aquele dispositivo para transportá-lo, né, de determinada época do tempo, onde está ocorrendo algumas reuniões com alguns políticos ali, onde o personagem do Ron Silver ele se encontra.
Aí depois o Van Damme tenta impedir, né, a negociação do personagem do Ron Silver, senador McCombie, com esses caras ali, bandido, tudo bandido, né, cara? Ele tá ali. Esse personagem do Ron Silver aí, o senador McCombie, ele só lida com bandidagem, né? Cara bandido. E o Van Damme tá no caminho dele. Ele quer simplesmente remover o personagem do Jean-Claude, que é o Max Walker, do caminho dele, né? Desse senador McCombie. Também outra coisa interessante do filme, aparece versões do passado mesmo, né, para alertar a algumas versões do futuro. E isso não só ocorre com o personagem do Ron Silver, que é o senador McCombie, né, que tem o senador McCombie jovem, o senador McCombie mais velho e tudo mais, né, como também com o personagem do Jean-Claude Van Damme, que é o Max Walker. Então tem aquela versão mais jovem do personagem do Jean-Claude e aquela versão mais envelhecida quando ele está trabalhando com Viagens do Tempo. Então isso é muito, muito interessante do filme. Como já disse aqui, o filme tem uma história bem complexa, que hoje, né, depois dos tempos mais modernos, os tempos atuais, até os Vingadores ali em Ultimato, acabou lidando com Viagens do Tempo, mas de uma forma muito mesquinha, não gostei. Aqui no Time Cop, que é um filme lá de 94, dos anos 90, embora nós não tivéssemos aqueles efeitos especiais grandiosos de hoje, né, o uso da computação gráfica, o cenário e tudo mais, ele lida com esse tema de viagem do tempo de uma forma bastante adulta e até de uma forma bastante complexa. É claro que por ser um filme estrelado pelo Jean-Claude Van Damme vai ter algumas porradas ali, mas ele não é um filme que só se apoia em kickboxing, o Van Damme metendo algumas porradas. Ele vai, né, lidar com alguns vilões ali que o senador McCombie vai mandar atrás dele, tá? Porque é interessante ver que a versão mais malévola do senador McCombie é a versão futurista, não é a versão jovial dele, né? A versão futurista se tornou mais malévola mesmo. E tem uma cena antológica desse filme que o Jean-Claude Van Damme faz o espacate, né, aquela abertura de pernas ali, na cozinha dele, né? Ele usa enfim, usa de um apoio na cozinha ali, né? Que essa cena, inclusive, esteve até incluída em alguns teasers do filme, né? De divulgação na época, que inclusive até vi na MTV quando eu fiquei sabendo desse filme em alguns trechos, né, assistindo o Cine MTV, apresentado pela Marina Persson. Enfim, o filme é muito bom, cara. É um filme também de romance, né? O Van Damme tenta mudar o curso da história. E aí vocês perguntam, será que ele consegue? Será que o personagem do Jean-Claude Max Walker, ele vai conseguir mudar o curso da história e vai conseguir evitar, né, a perda, né, e que infelizmente ele acabou sofrendo, né, que é uma perda irreparável na vida dele? Será que ele vai evitar? Será que a viagem do tempo vai ajudar o personagem Jean-Claude Max a evitar uma tragédia? Ele vai conseguir mudar o curso da história viajando no tempo? Enfim, isso aí vocês vão ter que assistir Time Cop, O Guardião do Tempo, que é um bom filme, estrelado pelo Jean-Claude Van Damme, e também com o elenco de apoio, Ron Silver, Mia Sara. Enfim, é um filme dirigido pelo Peter Hans, tá? Que depois iria dirigir um outro filme do Van Damme também, que está incluído nessa filmografia que eu vou comentar, né? Filmes antológicos, o Belma. Depois ele dirigiu um outro filme aí que eu achei uma bosta, que era o Van Damme depois pós-auge, que eu já não gostei muito não. Enfim, mas tem gente que gosta, mas eu não gostei, eu achei uma merda. Um diretor muito bom, o que o Van Damme trouxe, né? O diretor norte-americano Peter Hans, e aqui um filme de sci-fi, ficção científica, que ocorreu pós Hard Target, O Alvo. Mais um bom filme de Jean-Claude Van Damme, daria uma nota 8.9 ou 9.8, quase bem próximo de 10. É um filme que hoje é muito difícil você ver a seriedade, né, sendo retratada nesse filme. E também não deixa de ser um filme de super-herói, né? De história em quadrinhos. Aqui o Van Damme, ele faz o herói. Ele vai tentar botar um fim nos planos do senador McCombie, personagem de Ron Silver. Esse filme até rendeu um videoclipe, tá? De uma bandinha até bacaninha de pop rock. Hoje a gente vê com facilidade no YouTube, né? Enfim, esqueci o nome da canção. Depois aí vocês dêem uma conferida aí. Beleza? Vou ficando por aqui. E próximo sábado eu volto com mais um filme relacionado com a franquia do ator belga Jean-Claude Van Damme no quadro Heróis da Ação. Um abraço a todos meus caros e saudações do Tempo Ter 60.